Uma, uma alegria estar com os irmãos novamente. Como diz o pastor André, eu acho que é a terceira vez que nós temos a oportunidade de participar com os irmãos aqui, neste trabalho tão maravilhoso. Eu, desde já, como eu já estava participando, né, da aula do pastor Clauber, eu aprovo também o que disse o pastor Temi. A gente tem que ouvir, sim, o pastor André. E aí, pastor Temer, o dia que a gente for ouvir o pastor André, o senhor não esquece, pega o meu contato com ele, não esquece de me avisar, porque eu quero realmente participar daquilo que o pastor André tem também a nos ensinar. Então, eu tenho certeza que será bênção e está aprovado, está apoiado em nome de Jesus. Pastor André, que tem sido o gerenciador, o organizador deste grupo EBD em questão, e que, com toda certeza, tem sido bênção para muitas pessoas, para muitas vidas, não é? Como diz o pastor André, nós estamos lá na Academia de Pregadores, e eu faço questão sempre de fazer essa referência à Academia de Pregadores, porque é uma maneira, né? Um canal de Deus para que a gente também ficasse conhecido através do pastor André e chegasse até o pastor André. Então, mais do que justo fazer essa referência à Academia de Pregadores. Assim como o pastor Clauber também, eu tenho o canal lá no YouTube, PR, né, o Anderson Silva, e estamos também nessa caminhada de buscar nos preparar cada dia para ensinar a palavra de Deus. A glória do nome de Jesus, hoje, já há 29 anos estamos fazendo isso. 29 anos. Eu estou querendo achar que eu não estou ficando velho, mas como eu já estou quase aposentando agora também, daqui a menos de 6 meses, 5 meses e um pouquinho, então já não tem jeito mais. Daqui uns dias o Estatuto do Idoso vai me amparar também, então eu vou ficar mais tranquilo. E glórias a Jesus pela vida de cada um dos irmãos que estão conosco, alguns amigos, que eu passei também o link para estar conosco. Glórias a Jesus por isso. Como eu disse ao pastor André, nós queremos, nesta oportunidade, falar sobre uma visão bíblico-teológica, sobre a angústia e a depressão, e falar isso a partir da história de Elias, de um texto de 1 Reis, capítulo 19, que é um texto da história de Elias. E a justificativa de optar por esse assunto, por esse tema, é porque nós estamos vivendo já há mais de um ano, né? E a gente também não tem uma expectativa dessa situação de cunho nacional, hoje não mais de cunho mundial, mas de cunho nacional. Toda a federação, todo o nosso país está ainda enfrentando essa situação complicadíssima da pandemia, e a gente não tem assim, uma expectativa de quando isso vai terminar. E é um assunto também que eu já venho pensando, trabalhando, ensinando há alguns anos. Eu fiz um curso de psicologia pastoral há mais de 10 anos atrás, talvez, lá pelos idos de eu acho que em 2004 e 2005. Então, já há 16 anos, eu fiz um curso de psicologia pastoral e a gente vem trabalhando nesse assunto. Eu me lembro que talvez aí há uns 2, 3 anos atrás, nós enfrentamos no nosso país um momento de muito autoextermínio de pastores, não é? Aquela onda mais violenta passou, de vez em quando ainda a gente vê acontecer, mas nós vivemos aí, há 3 anos atrás aproximadamente, uma onda que nos assustou, né? Nos assustou, porque são coisas que a gente às vezes não espera de cada um de nós que estamos trabalhando com liderança na igreja. Outra razão também por que abordar esse assunto com uma visão
bíblico-teológica, uma vez que nós estamos fazendo aqui no canal EBD em Foco, o Maio Teológico. Então, uma outra justificativa para a gente abordar esse assunto é porque, por longos anos, nós pensamos, como crentes, como evangélicos, protestantes, o assunto da depressão, atribuindo a depressão tão somente a uma ação diabólica e atribuindo ainda a depressão a uma falta de poder espiritual na vida para gerenciar as situações, as circunstâncias adversas. A gente sabe hoje muito bem, embora alguns ainda vejam a depressão tão somente como algo diabólico, e também alguns ainda veem a depressão de crentes como alguma coisa também voltada para uma perda de poder espiritual para administrar todas as coisas. A gente sabe hoje, cientificamente falando, que a depressão é realmente uma doença. É um adoecimento da alma, das emoções, e que, infelizmente, tem acometido muitos dos nossos irmãos, tanto obreiros, quanto líderes, de modo geral, das nossas igrejas, e também muitos de nossos irmãos têm sido acometidos, infelizmente, por esta enfermidade. E ela tem que ser vista, sem dúvida nenhuma, com uma lente cristã, com uma lente espiritual, porque eu penso que nós que somos servos do Senhor Jesus, precisamos olhar para todas as situações que envolvem a sociedade com essa lente espiritual. Não tem como a gente separar isso, mas nós precisamos olhar também de forma séria, de forma científica, espiritual também, e tratarmos isso, pensarmos nisso, a fim de que nós consigamos realmente alcançar êxito no tratamento dessa doença, dessa enfermidade, que é algo que tem sido prejudicial para as famílias como um todo. E aí, antes mesmo de ler o texto de 1 Reis, capítulo 19, eu quero definir dois termos que são importantes para a compreensão daquilo que nós queremos tratar aqui hoje: angústia e depressão. A angústia não é uma simples tristeza, uma chateação, um aborrecimento. Nós sabemos que a vida nos propõe isso, né? A nossa vida é uma vida em que nós sofremos aflições. Jesus disse isso: no mundo nós teríamos aflições. O evangelista João registrou isso. No mundo tereis aflições. E estas aflições, elas trazem tristezas. Nós sabemos que, embora nós somos crentes, servos de Deus, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, nós sofremos as adversidades da vida cotidiana e nós nos entristecemos com isso. Mas a angústia não é uma simples tristeza, um aborrecimento, uma chateação. A angústia ela está fundamentada em fatos de grande impacto emocional. E aí isso é muito individual, não é? Cada um de nós sofremos alguns impactos emocionais de forma diferente. Tem coisas que, para mim, talvez não vai produzir impacto emocional nenhum, mas para qualquer um dos irmãos vai produzir um grande impacto emocional. E tem coisas que, para mim, vai produzir um grande impacto emocional, que para vocês também não vai produzir impacto emocional nenhum. Então, nós precisamos estar atentos a estes fatos adversos que produzem grande impacto emocional na nossa vida. Faz parte de conhecer a nós mesmos e não permitir, ou pelo menos buscar o equilíbrio nesses momentos em que somos fortemente impactados nas nossas emoções. Faz parte da nossa humanidade. Então, a angústia está fundamentada em fatos de grande impacto emocional negativo, é claro. E nós estamos vivendo um momento, esse momento da pandemia,
é que eu me lembro que há um mês atrás, mais ou menos, eu estava conversando com a minha esposa, que está aqui do meu lado, a irmã Gilmara, e falando com ela o seguinte, que nós precisamos buscar um equilíbrio das nossas emoções. Porque nós estamos vivendo um momento, eu, por exemplo, eu nunca perdi em um espaço curto de tempo tantos amigos e pessoas também conhecidas. Então, há um mês e meio, 2 meses atrás, por exemplo, toda semana eu recebia, como disse o pastor André aí, eu sou militar, então eu participo de vários grupos de policiais militares, inclusive grupos que envolvem policiais militares de todo o país, de vários estados, né? Eu participo de alguns grupos aqui, da capital mineira também, de Belo Horizonte, onde eu trabalho, grupos de policiais militares de quando eu incluí na Polícia Militar, há mais de 25 anos atrás, e nós, como obreiros, participamos também de vários grupos que envolvem o contexto de igreja, grupos de pastores, grupos de igrejas, grupos de escola dominical, enfim. E há um mês e meio atrás, todos os dias, eu falei, não, dá vontade nem de abrir grupos mais, porque todos os dias eu recebia notícia de 5, 6, 7, 8 mortes de colegas de profissão, de companheiros de ministérios, de amigos, de pessoas conhecidas. E a nossa mente, as nossas emoções começam a ser atacadas por estas coisas, e nós precisamos buscar o equilíbrio para a gente não perder o controle das nossas emoções. Né? Então, esses fatos de grande impacto emocional negativo nos traz angústia. Agora, o que é a depressão? A depressão ocorre quando nós temos uma sucessão contínua de angústias. É quando a pessoa entra num ciclo de vida de dias, de meses, de anos até, onde ela tem um ciclo contínuo, sucessivo de angústias, de fatos que produzem grandes impactos emocionais negativos para a sua própria vida. E quando isso ocorre, por mais que nós busquemos a Deus, por mais que nós oremos, clamamos pelo Senhor, nós temos as nossas emoções impactadas. Então, nós precisamos buscar este equilíbrio. Como eu disse, tudo tem que ser visto com uma lente espiritual, pela ótica espiritual, buscar o socorro de Deus, o auxílio de Deus em oração, mas nós precisamos entender que nós somos seres humanos. Eu costumo dizer que nós somos homens e mulheres de Deus, mas continuamos sendo homens e as irmãs continuam sendo mulheres de Deus, mas mulheres, homens de Deus, mais homens. E diante dessas situações de angústia quanto da situação de depressão, é importante nós pensarmos em ter e trabalharmos a nossa inteligência emocional. Então, o que é inteligência emocional? É darmos um estímulo certo, na hora certa e na proporção certa. Então, a inteligência emocional está alicerçada neste tripé. Quando nós sabemos dar o estímulo certo, na hora certa e na proporção certa. O que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos alegres, isso é um estímulo. Então, nós nos estimulamos à alegria na hora certa, na proporção, o estímulo certo, alegria, na hora certa, quando ocorre alguma coisa que nos deixa feliz, mas na proporção certa, sem que essa alegria seja exacerbada, exagerada. Choro. Eu disse isso, o pastor André me cobrou, eu preciso postar mais tardar a semana que vem, pregando há umas 3 semanas atrás, na nossa congregação, na subsede aqui onde nós reunimos, eu preguei sobre o que deve ocupar a nossa mente. Falamos sobre isso. Diante de uma perda, de um luto, e eu lembro que no curso de psicologia pastoral nós tratamos muito sobre o luto tem que ser vivido, a pessoa realmente tem que chorar. Tem gente que diz, eu sou crente, o Espírito Santo vai me consolar e eu não vou chorar. A gente sabe que isso não é saudável. O luto tem que ser vivido, a gente tem que chorar. Perder um ente querido é mais do que justo que a gente chore pelaquela perda, chore pela dor que a gente está sentindo, mas que isso não ultrapasse os limites. Ou seja, o estímulo certo. Eu perdi um ente querido, eu vou chorar. Esse é o estímulo certo. Na hora certa, quando um problema aconteceu,
mas na proporção certa, sem que isso roube a minha alegria, sem que isso tire a minha paz, sem que isso tire o meu prazer no Senhor, sem que isso tire a minha alegria de continuar vivendo, de continuar em família, de louvar a Deus. Então, essas três definições que eu acabo de fazer são extremamente importantes para a nossa vida emocional. Entender o que são angústias, entender o que é depressão e entender o que é inteligência emocional. Mais importante isso aqui, entender o que é inteligência emocional, ter inteligência emocional, o estímulo certo, na hora certa e na proporção certa. Feita esta parte introdutória, como eu disse, nós vamos pensar a depressão, a angústia e a depressão com uma visão bíblico-teológica a partir da história de Elias. Eu já citei, eu acredito que os irmãos já encontraram aí o texto de 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19. A partir do versículo 1, o texto diz assim: Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: Façam-me os deuses como lhes aprouver. Se amanhã, a estas horas, não fizer eu a tua vida, como fizeste a cada um deles. Temendo, pois, Elias, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Basta, toma agora ao Senhor a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira, um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Levantou-se e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida. Disse-lhe Deus: Sai, põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo, ou um vento tranquilo e suave. Ouvindo-o, Elias envolveu o rosto no seu manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que lhe veio uma voz e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida.
Disse-lhe o Senhor: vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Nissi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar a espada a Azael, Jeú o matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda boca que não o beijou. Até aí o versículo 18. Elias, para mim, é uma das personagens magníficas da Bíblia. Tão magnífica que Elias é um profeta tão magnífico, mesmo não sendo um profeta literário, que a Bíblia fala de João Batista, o precursor do caminho de Jesus, que ele veio, as profecias diziam que ele viria, e ele veio no mesmo espírito de Elias. No mesmo espírito de Elias. Um profeta magnífico. Poucas informações nós temos sobre Elias, sobre a sua família. A gente só sabe que ele é de Tisbe, da região de Gileade, né? Mas um homem que apareceu num momento de grande apostasia de Israel. Como professor de escola dominical, eu sei que os irmãos sabem disso. Elias apareceu no momento em que Acabe reinava, um dos reis mais ímpios de Israel, e havia se casado com Jezabel, como se não bastasse o desvio de Acabe, como se não bastasse a idolatria de Acabe, ele se casou com Jezabel, talvez uma das piores mulheres da Bíblia. Idólatra, uma mulher arrogante, uma mulher que matava profetas. E Elias aparece nesse cenário, ele aparece nesse circuito. E ele aparece com muito poder, com muita autoridade. É o homem que fala em nome de Deus, é o homem que ora e fogo desce, é o homem que realmente representa Deus, é o profeta que está representando Deus no meio da nação de Israel num momento de grande adversidade. E aí nós vamos ler os capítulos, lendo, né, os capítulos anteriores a estes, a gente vai perceber que Elias, ele se apresentou a Acabe e disse que não iria chover. A Bíblia nos fala, Tiago é muito enfático nisso, diz que Elias era sujeito às mesmas paixões do que nós, e orou para que não chovesse, e 3 anos e meio não choveu. Nesse período, Deus manda Elias para o ribeiro de Querite, e ele fica lá bebendo a água do ribeiro, os corvos levam pão e carne para ele comer, mas a água do ribeiro secou por causa da seca que ele profetizou. Então, eu aprendo com Elias que, mesmo sendo profetas de Deus, nós também sofremos as agruras da situação adversa que envolve o povo. Elias, ele é o profeta de Deus, mas Deus não o deixa isento de sofrer aquilo que todo o povo está sofrendo. Ou seja, ele é o profeta, ele profetizou, realmente não vai chover, mas a seca vai atingir o Querite. A grande beleza no tratamento de Deus com Elias é que Israel inteiro está sofrendo por causa da seca, que é a mão de Deus sobre Israel. Mas quando a seca atinge Elias, quando o ribeiro seca, Deus tira Elias dali. Ou seja, Deus já tem um outro lugar para Elias estar. E manda Elias para Sarepta. E lá ocorre um milagre, e ele é alimentado por uma viúva. Depois o filho da viúva morre, ele ressuscita o filho da viúva, ele se apresenta diante de Acabe e fala que iria chover. Antes que chovesse, ele enfrenta os profetas de Baal no Carmelo e mata os profetas. Estou sendo assim, bem rápido, porque é a história que nós conhecemos. E ele matou os profetas de Baal, os profetas de Azera. Depois choveu e Jezabel ficou sabendo do que havia acontecido. E aí é o texto que lemos. Alguns detalhes do texto vai mostrar para a gente algumas situações adversas enfrentadas por Elias. Primeira coisa que eu vejo no texto do capítulo 19, lá no versículo 2,
é que Jezabel, ela não atenta contra o ministério de Elias. Ela não está falando contra o ministério de Elias. Ela diz, olha, amanhã façam-me os deuses como lhes aprouver, se amanhã por estas horas eu não fizer a tua vida. Esta frase no texto, e aí eu vou aqui fazer uma ponderação, não uma ponderação, mas um apontamento daquilo que o pastor Temi falou, da abordagem que ele fez agora há pouco, com o pastor que estava palestrando, sobre da importância de nós ministrarmos a palavra de Deus, alicerçados no texto bíblico. Não, a gente sabe muito bem que, hermeneuticamente, o texto sem contexto é pretexto para heresias. Então, eu gosto muito de ler o texto, olhar para o texto e entender o que o texto está falando. E o versículo 2 é claro. Jezabel manda o mensageiro a Elias e diz, olha, eu vou fazer à tua vida aquilo que você fez aos meus profetas. Então, aqui, Jezabel vai atentar contra a vida de Elias. E por mais homens de Deus que nós somos, quando qualquer coisa atenta contra a nossa vida é o bem mais precioso que nós temos. E Deus nos dotou, Deus colocou em nós o instinto de sobrevivência. Instinto de sobrevivência. E quando ela fala que vai atentar contra a vida de Elias, ela diz, olha, eu vou te matar. Esse instinto de sobrevivência de Elias, ele é violentamente atacado. E aí nós vamos perceber que as emoções de Elias começam a direcioná-lo. Quando a gente olha lá para o capítulo 17, a Bíblia diz que Deus falou com Elias no meio da seca, no meio de um oráculo profético de que não iria chover. Deus começa a direcionar Elias. Deus falou com Elias, sai daí, vai para o ribeiro. Depois sai do ribeiro, vai para Sarepta. Depois, quando Acabe sai atrás de Elias, juntamente com Obadias, não é? Que não é o profeta Obadias, é um mordomo de Acabe, Obadias fala algo interessante quando ele encontra com Elias. Elias fala com ele assim, vai e fala com Acabe que eu me apresentarei a ele. Obadias fala o seguinte, olha, não teve um lugar que Acabe passasse e que fizesse os reis jurar que o senhor não estava lá. E se o senhor estivesse, ele mataria. Agora, eu sei, olha o que Obadias diz, eu sei que o Espírito do Senhor te leva para onde ele quer. E pode ser que eu me ausente de ti e o Espírito do Senhor te leve para longe de mim. E Acabe, então, vai mandar me matar. Obadias está dizendo o seguinte, Elias era um homem que se movia debaixo da ordem de Deus. Elias era trasladado pelo Espírito. Os teólogos são unânimes nisso. O Espírito do Senhor trasladava Elias para onde ele queria. Só que agora, aqui no versículo 3, diante da ameaça de Jezabel, olha o que o versículo 3 diz. Temendo, pois, Elias, em momento nenhum anterior a esse versículo 3 do capítulo 19, nós vemos o escritor dizendo que Elias teme, que Elias tem medo. Ele está se movendo debaixo da ordem de Deus. Aí o texto diz, temendo, pois, Elias, levantou-se. Outra coisa que é importante nós observarmos aqui, que Elias, agora, as nossas emoções, elas nos movem. Nós somos movidos mais pelas nossas emoções do que pela nossa razão. Para que nós sejamos movidos só pela nossa razão, nós precisamos de ter equilíbrio emocional, inteligência emocional. Foi o que eu falei na parte introdutória. Mas nós somos geralmente movidos pelas nossas emoções. E a emoção de Elias está movendo Elias agora. A Bíblia diz que ele se levanta. E ele não se levanta agora para ir para o ribeiro. Ele não se levanta agora para fazer aquilo que Deus quer. Ele se levanta e o texto diz assim, e para salvar a sua vida. Elias, pela primeira vez, está preocupado com a vida dele, porque agora realmente a ameaça está diante dele. Perceba que nós estamos vivendo um período de pandemia
há mais de um ano, já 1 ano e 2 meses, praticamente, quase 1 ano e 2 meses, estamos vivendo esse período de pandemia, que realmente é um período amedrontador. Por maior que seja a nossa tranquilidade de saber que estaremos com o Senhor, mas ninguém quer. Eu falo que o céu é muito bom, mas ele pode aguardar o arrebatamento. Né? Eu quero fazer parte daquilo que Paulo diz: nós que estamos vivos seremos transformados. E Elias agora ele se levanta e, para salvar a sua vida, ele se foi. Ele sai agora movido não por aquilo que é a vontade de Deus. E eu não estou dizendo isso aqui criticando Elias. Eu estou dizendo isso aqui baseado, e na minha mente o que está é o que Tiago disse, lá no capítulo 5, versículo 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. O que eu estou querendo dizer, o que eu estou dizendo, é que se isso aconteceu com Elias, acontece com os irmãos da nossa igreja, acontece também conosco. E nós precisamos entender o que está acontecendo com Elias, porque se nós compreendermos isso, nós vamos ter inteligência emocional e encontrar o equilíbrio para que nós não sejamos movidos por emoções negativas. Olha o que o texto diz: para salvar a sua vida, ele se foi. Ele não vai agora movido por Deus, ele vai movido por ele mesmo. Ele está buscando salvar a sua própria vida. E ele chegou a Berseba, que pertence a Judá, e aqui Elias faz algo que nós fazemos até hoje. E ali deixou o seu moço. E ali deixou o seu moço. Todos nós, diante de angústias, de adversidades, toda pessoa depressiva, o que ela mais procura fazer é se isolar. E Elias procura ficar sozinho. E eu acho interessante que Jesus, em relação a isso, Jesus nos ensina justamente o contrário. Jesus ficava sozinho para orar, para falar com o Pai. Jesus passava noites de vigília sozinho. Mas quando estava chegando o momento da cruz, que ele começou a sentir na sua carne as dores do sofrimento, que ele começou a sentir, as suas emoções começaram a ser abaladas e ameaçadas por aquela angústia, Jesus não fica sozinho. Ele vai para o Getsêmani, ele participa da última ceia, ele institui a ceia do Senhor, participa da última Páscoa e institui a ceia do Senhor. Judas sai, ele canta um hino, pega os discípulos, vai para o Getsêmani, o lugar da oração, e ele não se isola, ele não fica sozinho. Ele foi com os 11. Chegou, deixou 8, pegou Pedro, Tiago e João, os 3, se afastou um pouco dos outros 8 discípulos, né? Porque Judas já não estava ali, ele ia chegar depois. Jesus se afastou com os 3 mais chegados e disse o seguinte: eu preciso falar uma coisa com vocês. Hoje a minha alma está profundamente triste até a morte. Orem comigo, fiquem comigo. Então perceba que Jesus nos ensina justamente o oposto do que Elias está fazendo. Elias chega em Berseba, deixa o seu moço e fica sozinho, se isola. Típico de alguém que está sofrendo angústias. O que a gente precisa analisar é que esse homem de Deus, esse Elias, homem de Deus, ele tinha profetizado. Você pode falar: pastor, mas isso é algo magnífico. Ele falou que não ia chover e não choveu. O que o homem falava, Deus assinava embaixo. Só que você já pensou que ia ficar sozinho no Ribeiro? Sozinho no Querite? Longe de família, longe de tudo. Mas os corvos levavam pão e carne para ele se alimentava. Mas ele estava só. Ele estava só. O tempo vai passando, aí depois ele volta, ele tem um moço, e agora ele deixa o moço sozinho. Então, uma coisa que eu sempre tenho orientado, principalmente a colegas de ministério: não se isole. Não se isole em qualquer circunstância. É claro, principalmente quem é obreiro, não pode chegar na frente da igreja e falar: irmãos, eu estou quase desviando, eu estou passando uma luta muito grande, eu estou entrando em depressão. A gente não vai fazer isso. Jesus não fez isso. Jesus buscou 3. Jesus deixou os 8 e buscou 3. Pedro, Tiago e João. Sabe o que eu aprendo com Jesus? Que nós precisamos de amigos que estejam disponíveis a nos atender nos momentos de maiores angústias. Embora Pedro, Tiago e João não puderam orar com ele, vigiar com ele, mas ele fez isso, ele nos deixou exemplo. Elias deixou o seu moço e ele mesmo se foi. E ele vai aonde agora? Ele vai
pelo caminho do deserto, se foi ao deserto. Ou seja, Elias está movido pelas suas emoções. E ele está fazendo escolhas aqui que vão acentuar cada vez mais os seus sentimentos negativos, de angústias. Ele se foi caminho ao deserto e ele caminhou um dia inteiro. Imagina o que passava na cabeça dele, imagina o que ele pensava, as reflexões que Elias fazia. E eram, com certeza, reflexões negativas. Os versículos de número 10 e o 14 vai nos mostrar que essas reflexões que ele fazia eram reflexões negativas que acentuavam ainda mais a sua angústia. E ele assentou-se debaixo de um zimbro e ele pediu para si a morte. Ele diz, não, Senhor, basta, basta. Elias, ele não está pensando em autoextermínio, mas ele não quer mais continuar vivendo. E ele diz, basta, toma, Senhor, a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O que Elias está sentindo agora é um sentimento de inferioridade. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele não lembra de tudo que Deus tinha feito, ele não lembra do poder que Deus tinha operado através da vida dele. Ele está tomado agora por um sentimento de angústia, de tristeza. E a Bíblia diz que depois de dizer isso, os sentimentos de Elias, eu sei que eu falo aqui para pessoas, para líderes, homens e mulheres de Deus, que se não viveram isso na sua família, já tiveram oportunidade de ver isso em familiares de alguns irmãos que convivem conosco na comunidade de fé, ou mesmo de amigos. As atitudes de Elias aqui são atitudes de alguém que está em depressão, alguém que toma um rumo para o deserto, alguém que se isola, alguém que chega, se assenta debaixo de um zimbro e quer morrer. E depois que ele faz isso, qual é a próxima atitude dele? Deitar e dormir. Nós vemos isso na prática, pessoas que se enclausuram num quarto e só querem dormir, não querem acordar, porque o próprio organismo vai produzindo uma sonolência muito grande para que ele não viva aquele sofrimento, e ele se deita e dorme. A Bíblia não fala quanto tempo ele dormiu, mas o texto diz que um anjo chega para ele, toca nele e acorda Elias. Sabe o que eu aprendo com isso? Nenhum problema que nós enfrentamos, nós podemos enfrentá-lo dormindo. Os problemas que nós enfrentamos têm que ser enfrentados com consciência, têm que ser enfrentados com maturidade, com inteligência emocional. Falo sobre isso mais uma vez. O anjo acorda Elias e diz, levanta e come. Levanta e come. O que o Senhor está fazendo com Elias? Está tratando da subsistência básica de Elias. Ele tinha caminhado um dia inteiro, possivelmente não tinha comido. Vai ver como ele tinha dormido a noite anterior. Agora, cansado, ele deita e dorme, com certeza um sono perturbado, um sono não de descanso. E o Senhor o acorda e diz, Elias, eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar da sua subsistência básica. E a medicina, ela nos ensina isso, a psicologia também nos ensina isso, que esse tratamento de Deus com Elias, essas primeiras duas formas de Deus tratar com Elias, são básicas e fundamentais para que a gente tenha equilíbrio emocional. Aliás, três coisas aqui, né? Dormir bem e comer bem. Se alimentar de forma correta. E Deus fala com Elias, você já dormiu? Então levanta e come. A Bíblia diz que Elias come e volta a dormir. A Bíblia não fala também quanto tempo Elias dormiu novamente, mas o Senhor pacientemente toca Elias a segunda vez e diz, voltou segunda vez o anjo do Senhor. E nós sabemos aqui que quando fala o anjo do Senhor, possivelmente isso aqui é uma teofania. É o próprio Cristo que está aqui, tratando com Elias. E o Senhor chega de novo para Elias, e me permitam usar aqui talvez se fosse
a gente às vezes quer mais possível, acorda, levanta daí. Não. O Senhor toca Elias de novo, e eu acho isso magnífico. Antes de acordar Elias, o anjo do Senhor toca Elias. O anjo tocou e lhe disse, está assim no versículo 3. Aí depois o versículo 7, voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou e lhe disse, toque, toque, calor humano, toque, fala de trabalhar as nossas emoções, não é? Por exemplo, só para exemplificar isso, às vezes a gente chega num velório, por exemplo, eu falo que um velório são momentos que a gente não tem... Quais são as palavras mais adequadas para se falar para alguém que perdeu um ente querido? Como você fala para um menino de 7, 8, 9 anos de idade assim, papai do céu levou o seu pai? Olha a imagem que esse menino vai criar. Que papai do céu é esse que leva o meu pai sem me falar nada, sabendo que eu preciso dele? Às vezes, as palavras não são adequadas, mas às vezes você chega, dá um toque na pessoa, um abraço na pessoa e fala com ela, eu estou aqui com você. Pronto. O toque já diz tudo. O anjo do Senhor chega a segunda vez, calmamente, toca Elias e fala a mesma coisa. Levanta e come, Elias. Vocês vão perceber que o Senhor fala 2 vezes com Elias a mesma coisa. E depois, quando ele está na caverna, Deus fala 2 vezes com Elias a mesma coisa. Deus está tendo paciência. E Deus fala, Elias, levanta e come. Da primeira vez, Deus não falou o porquê. Mas agora Deus fala, levanta e come, porque o caminho que você vai andar será sobre modo longo. Deus está falando com Elias, você está parado aqui, você está tomando um rumo que você mesmo está direcionando para a sua vida, mas eu vim, eu não vou deixar você morrer aqui, depressivo, eu vim para estar próximo de você, levanta, come, porque você tem uma jornada para caminhar. Aí a Bíblia diz que Elias levantou, comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Aí a gente pensa, não, pronto, magnífico. Elias caminhou 40 dias, 40 noites. O problema de Elias agora está resolvido. Existem problemas que os dias não vão resolver. Existem problemas na nossa vida que só se resolverão, na verdade, quando nós tomarmos uma posição que realmente Deus quer. A Bíblia diz que ele levanta, come, com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Agora Elias não vai para o deserto. Elias não vai para o deserto. Olha que coisa linda. Ele vai para Horebe, o monte de Deus. Elias, no versículo de número 3, diz, aliás, versículo 4, que ele saiu e foi para o deserto, caminho de um dia. Agora, no versículo de número 8, diz que ele levantou, comeu, com a força da comida ele caminhou 40 dias e 40 noites, e agora ele vai para um lugar maravilhoso, ele vai para Horebe, o monte de Deus. O irmão Sérgio Costa está colocando, deu uma mudança de ambiente. Ele estava no deserto, e agora ele vai para o monte de Deus, só que ele ainda está envolvido pelas mesmas emoções. Porque não é o lugar que nós estamos que vai mudar a emoção que a gente está sentindo. É o controle emocional que nós temos e o estímulo que nós damos é que vai mudar isso. Ele vai para o monte de Deus, e o texto do versículo 9 diz, e ali entrou numa caverna. Ele vai para o monte de Deus, mas ele não vai orar. Ele vai para o monte de Deus, mas ele vai se enclausurar novamente. Isso aqui, meus irmãos, é algo de Deus para a nossa vida. Quantas vezes nós estamos no monte de Deus, mas estamos enclausurados? Estamos escondidos numa caverna. Aí Deus vai novamente ao encontro de Elias. Pacientemente, Deus vai ao encontro de Elias. Elias entrou numa caverna onde ele passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e disse, o que fazes aí, Elias? O que fazes aí, Elias? Será que Deus não sabia o que Elias fazia? É claro que sabia. Mas essas perguntas, se tem algo que é poderoso, são perguntas. As perguntas são poderosas, porque as perguntas nos levam a refletir. As perguntas nos levam a pensar. E aí Deus pergunta para Elias, o que você está fazendo aí, Elias?
E Elias tem uma resposta para Deus. E a resposta de Elias nos mostra o quadro que ele vivia. Ele diz: olha, eu tenho sido zeloso, eu tenho sido fiel, eu tenho sido crente, mas os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Sabe o que Elias está nos mostrando? Algo que acontece com alguém que está em depressão. Esta pessoa deixa de olhar para ela mesma. Elias olha e diz: olha, eu tenho sido zeloso, mas os filhos de Israel, a resposta de Elias, a maior parte da resposta de Elias para Deus não fala dele, fala de outras pessoas. E, na verdade, nós só conseguimos vencer a angústia, a depressão, quando nós olhamos para nós mesmos. Nós chamamos isso de autoconscientização. Elias, a grande parte da resposta dele é um olhar de Elias para o outro. Ele diz: olha, eu tenho sido zeloso, mas os filhos de Israel deixaram a sua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Aí ele olha para ele de novo: e só eu fiquei. Eu chamo isso aqui da síndrome de Elias. Síndrome de Elias. Quando a gente acha que é só a gente que é crente. Quando a gente acha que é só a gente que serve a Deus. Isto é uma indicação de que nós estamos vivendo um momento de emoções conturbadas. E ele diz: só eu fiquei. E, além de tudo, eles procuram tirar minha vida. Aí Deus já foi lá no deserto, já deu comida para Elias, permitiu Elias dormir de novo, tratamento do sono, da boa alimentação. Agora Deus vai chamar a atenção de Elias. E Deus sabe chamar a atenção de Elias. Elias é o homem que entende fogo que desce do céu. Elias é o homem que entende de guerra, de batalha, de matar profeta. Ele entende disso. Aí, para chamar a atenção de Elias, para atrair a atenção de Elias, Deus vem num grande vento. E a Bíblia diz que o vento fendia os montes. Era um vento terrível. Deus está só chamando a atenção de Elias. De repente, aquele vento passa e Deus manda um terremoto. Deus está chamando a atenção de Elias. De repente, o terremoto passa e Deus manda fogo. Deus está chamando a atenção de Elias. Mas a Bíblia diz que Deus não estava nem naquele vento que fendia os montes, nem no terremoto e nem no fogo. Era Deus que produzia aquilo, mas Deus não estava naquilo. Isso é algo magnífico para a nossa vida. Deus fazia aquilo para chamar a atenção de Elias, mas Deus queria encontrar Elias num lugar tranquilo. Aí a Bíblia diz que, de repente, vem um vento, um cício tranquilo e suave, uma brisa leve e suave. E o texto é interessante que Elias ouviu, ouvindo-o Elias. Por que Deus manda vento que fende os montes? Por que Deus manda terremoto? Por que Deus manda fogo? Porque se Deus mandasse só o vento calmo e suave, talvez isso não chamaria a atenção de Elias. Então Deus precisava chamar a atenção de Elias primeiro. E quando Deus chama a atenção de Elias, Deus percebe que Elias está envolvido com toda a cena que está acontecendo, aí sim, Deus fala numa brisa mansa e suave, e aí Elias pode ouvir. Eu penso que a melhor coisa na nossa vida é quando nós conseguimos ouvir Deus falar de forma única. Porque ouvir Deus falar no vento que fende os montes, no terremoto e no fogo, todo mundo escuta. Mas ouvir Deus falar na brisa mansa e suave, só aqueles que estão realmente atentos ao que Deus fala. E aí Elias vai ouvir, a Bíblia diz que ele envolveu o seu rosto com o seu manto e ele saiu e pôs-se à entrada da caverna. E Deus pergunta a mesma coisa para Elias. A mesma pergunta de quando ele estava dentro da caverna. O que você faz aí, Elias? E a resposta dele é a mesma. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram a minha vida para me matar. Então Deus fala com Elias: volta o teu caminho. É interessante que quando Elias foi para o ribeiro, Deus não mandou ele voltar. Deus mandou ele seguir para Sarepta. Quando ele foi para Sarepta, Deus não mandou ele voltar para o ribeiro, porque ele estava trilhando caminhos que Deus havia ordenado. Mas esse caminho que ele trilhou agora, e é interessante que ele vai para Horebe, para a montanha de Deus, mas ele vai movido não pelo Senhor,
mas pelos sentimentos angustiosos que ele enfrentava. E aí Deus fala com ele: volta o teu caminho para o deserto de Damasco. E eu acho magnífico, porque pelo menos que eu lembre, eu busquei na minha mente, tentei pensar em outra situação em que Deus está ungindo um rei que não é um rei judeu. E a única situação que eu me lembrei foi essa aqui, é a única situação que Deus unge um rei para outra nação. Deus sempre ungiu reis para Israel, mas aqui Deus está ungindo um rei para a Síria. Deus fala com Elias: unge Azael, rei sobre a Síria. Unge Jeú, rei sobre Israel. E unge Eliseu, profeta, em seu lugar. Deus está falando com Elias: você deixou o seu moço, você pegou o caminho do deserto, parou debaixo do zimbro, dormiu, eu te acordei, você comeu, dormiu de novo, eu voltei a te acordar, você caminhou 40 dias e 40 noites, você veio para a montanha de Deus, para Horebe, entrou numa caverna, eu chamei a sua atenção, te perguntei o que você estava fazendo, ouvi a sua resposta, chamei a sua atenção, você conseguiu entender que eu falava contigo, você saiu na porta da caverna e agora eu vou te fazer voltar o seu caminho e você não pode estar só novamente. E aí, dentro dessa perspectiva, Deus, inclusive, unge um rei. É claro que a gente tem, né, o rei Ciro, que foi um rei chamado por Deus, mas ele não foi ungido por Deus, como Azael está sendo. Aí Deus está dizendo para Elias: volta, unge Azael, rei da Síria, unge Jeú, rei sobre Israel, e unge Eliseu, profeta, no seu lugar. Ou seja, Deus está tratando as emoções de Elias. E o que eu acho mais lindo é que Deus faz Elias voltar no lugar de onde ele tinha deixado, por medo de Jezabel, ele tinha deixado de andar segundo, e tão somente segundo, a orientação de Deus. E Deus faz Elias voltar. Elias volta, passa pelo tratamento de Deus, e depois o Senhor vai arrebatar Elias, porque Elias estava realmente tratado. Sabe o que eu aprendo com Elias? Deus vai arrebatar uma igreja, mas ele quer arrebatar uma igreja curada. Deus quer arrebatar uma igreja tratada. Deus quer tratar conosco. Deus quer tratar as nossas emoções. Deus quer tratar as nossas angústias. Porque às vezes nós estamos como Elias. Toma, ó Deus, a minha vida. Toma, ó Deus, a minha vida. Elias está querendo ir para o céu para se livrar das angústias e da depressão que ele está sofrendo. Aí Deus está dizendo: não, Elias, eu vou tratar você primeiro, porque o que deve nos fazer ansiar o céu não é a fuga das angústias que nós enfrentamos, mas é o desejo genuíno de estar para sempre com o Senhor. A fuga das angústias que nós enfrentamos, a tentativa de fuga, o desejo de fuga das angústias que nós enfrentamos, demonstra a depressão e as angústias que estão atacando as nossas emoções. Mas o desejo de estar com o Senhor, pelo prazer de vê-lo face a face, demonstra a profundidade do nosso relacionamento com Deus. Deus trata Elias antes. Deus trata Elias de forma tão profunda que Deus prepara Eliseu para caminhar ao lado de Elias até que ele seja tomado pelo Senhor. Meu desejo, meus irmãos, é que todos nós entendamos a nossa humanidade e compreendamos que nós temos as nossas emoções atacadas pelas adversidades da vida cotidiana, também pelo inimigo das nossas almas, também pelo diabo, mas as nossas emoções são atacadas pelas adversidades da vida cotidiana. Mas o prazer de Deus, o desejo de Deus é ter em nós uma igreja curada, uma igreja sarada, uma igreja que unge reis, que unge profetas, e uma igreja que ande debaixo da vontade. Nós vivemos e que nós entendamos que angústias, depressões são
problemas que acometem a nossa vida cotidiana, mas que nós podemos vencê-las e Deus está disposto a tratar. Deus está disposto a tratar isso conosco com o tratamento do sono reparador, da alimentação saudável e, sobretudo, com o tratamento de comunhão, onde nós não ouvimos Deus só no vento que fende montes, só no terremoto e na tempestade, porque isso todo mundo pode ouvir. Ouvir Deus dessa forma, todo mundo pode ouvir. Mas na brisa mansa e suave, na calmaria da montanha de Deus, na calmaria da comunhão com Deus, Deus fala com Elias e propõe uma nova jornada para ele, uma jornada restauradora. A jornada de volta de Elias é uma jornada restauradora, onde ele estará pronto para se encontrar com o Senhor. Que o Senhor faça isso conosco, que Ele trate as nossas emoções e nos ajude a vencer todos os dias para a glória do nome de Jesus. Deus abençoe a cada um dos irmãos. E eu chamo de volta nosso querido pastor André Moreira.